Olá, mais do que o significado de uma palavra, a expressão gentileza gera gentileza tem a capacidade de provocar uma sensação agradável. Estamos no terminal Gentileza, um terminal intermodal, ponto de integração entre ônibus, VLT e BRT. Foi criado para solucionar os problemas do transporte público da cidade. É aqui que eu vou bater um papo com o neto do profeta Gentileza, Wagner Datrino. Wagner é dentista e faz palestras em escolas para que os jovens evitem o comportamento violento. Tudo bem com você, Wagner? Tudo ótimo. Bom, Wagner Datrino é curador do legado deixado pelo avô. Nós preparamos uma reportagem com os detalhes dessa história. Vamos assistir. José Datrino, o profeta Gentileza, nasceu em São Paulo, mas foi no Rio de Janeiro que eternizou a sua missão. Essa história começou quando ele tinha 13 anos e afirmou que tinha uma missão a cumprir. Foi na década de 60, depois de um incêndio em um circo em Niterói, quando morreram mais de 500 pessoas, a maioria crianças. Foi ali que ele começou a confortar com palavras de bondade as famílias das vítimas da tragédia. Foi pregador urbano. As inscrições foram eternizadas no viaduto do gasômetro, com palavras de amor ao próximo e de bondade. José Datrino morreu em 1996, mas suas palavras são atuais após 40 anos. Recados de harmonia que tentam sensibilizar quem passa pelo local. Bom, Wagner, para a gente iniciar essa conversa, eu preciso que você defina, ou pelo menos tente falar um pouco da essência do seu avô, né? Ou seja, quem era o profeta Gentileza? O profeta Gentileza, primeiramente, era um avô muito amável com seus netos, com seus filhos, com todo mundo. Meu avô era uma pessoa que queria transformar as pessoas por dentro. E ele sempre falava com as pessoas com muita propriedade, né? Sobre o amor. Tanto que o amor dele, quando ele falava em amor, era um amor com 3 R's, que ele falou que era um amor universal, que transcende, né, o espaço, né? Então, eu falo assim, meu avô, ele era a própria perseverança da gentileza. Eu sempre penso no meu avô como um cara perseverante, porque a ideia que ele tinha no coração, né, de propagar, de consolar as pessoas, de passar essa mensagem, que faz muitas pessoas, né, parecidas, que têm um legado também, que fazem o bem para o próximo, né, trabalhar o bem para a humanidade. Bom, hoje você se inspira nessas palavras para poder levar uma mensagem nas escolas, né? Como é que tem sido esse retorno? Um retorno, sem dúvida, uma coisa, internamente, uma coisa maravilhosa. Quando você participa de um projeto educacional, que eu só participo, assim, todo projeto educacional que trabalha, né, dentro de uma escola é através dos professores, direção, todo o corpo docente e discente, né, dentro daquela instituição, que faz com que essas palavras tenham vida, que mantenha, né, o propósito dela, né, que é gerar gentileza dentro do coração das pessoas. Então, eu falo assim, trabalhar esse projeto dentro das escolas é muito gratificante. E quando a gente sai de lá, a gente sai mais leve, entendeu? E isso aí, para mim, eu acho que assim, não tem preço que pague esse bem-estar. Bom, a leveza era uma característica também provocada pelas palavras que seu avô dizia, né? A gente está aqui no terminal, né, um intermodal, Gentileza. A sua expectativa é que essas pessoas que estão aqui num ritmo acelerado consigam entrar nessa sintonia da harmonia, da palavra de paz que seu avô dizia? Acredito que sim. Eu acredito que as pessoas que passem por aqui comecem a entender mais essa filosofia, né? Que você propagar o bem, que faz tão bem. Então, assim, se você passa num local que se chama Terminal Gentileza, você vai pensar 2 vezes, vai ser uma coisa desagradável, né? De jogar um papel no chão, de empurrar na hora que for entrar numa condução. Então, assim,
Eu acho que pequenos gestos fazem a diferença. Então, assim, você tem um terminal que tem o nome Gentileza, então a gente tem que pegar e explorar isso ao máximo para passar para a população uma coisa mais sadia, né? E como é que era na intimidade com o seu avô? Meu avô era uma pessoa muito amável, né? Todas as vezes que ele tive o contato com ele, ele sempre parava para orientar, né? Das palavras, ele sempre falava assim que a gente não poderia falar por favor, a gente tinha que se falar por gentileza. E obrigado tinha que falar agradecido, porque ele falava que obrigado era de obrigação. E tinha muitas coisas que ele escrevia assim as palavras também, falando assim, conhecer. Ele escrevia com S. Muitas pessoas pensavam que ele não sabia escrever a palavra conhecer, mas o conhecer com S dele era para conhecer o ser humano. Então tudo ele tinha essa licença poética, né, na escrita dele. Em tudo que ele mostrava para a gente, quando ele sentava, ele mostrava um caderno, né, que ele guardava com ele os seus recortes de jornais por onde ele passou. Muitos materiais que ele tem, que ele se autocatalogou, entendeu? Eu gosto de compartilhar com as pessoas para mostrar que ele existiu, que ele passou não só no Rio de Janeiro, mas com outros locais no Brasil, né, propagando as palavras dele, da gentileza, do amor ao próximo. Bom, a gente está aqui com um dos símbolos dele, né, o estandarte, e a gente observa ali o catavento, né, ou seja, tinha um significado especial, né? Sim, com certeza. O catavento e as flores, né? As flores eram dadas em sinal de gentileza, né, ao próximo, né? E ele sempre falava que a nossa igreja está no coração e Deus está no nosso pensamento, que seria a nossa consciência. E o catavento seria o quê? O sopro divino. Às vezes você tem uma má palavra, né, que pode machucar uma pessoa, e esse vento do catavento que ele falava, né, que seria o sopro divino, era para espantar esses maus pensamentos, para você não ter uma coisa concreta. Então eu acho muito importante. Quando eu passo pelas escolas, eu sempre falo dessa história do estandarte dele, toda essa potência que tem ali, falar do amor, falar da gentileza, falar da família, do nosso Brasil, da natureza. Que ele falava que não tinha lugar melhor do mundo do que o nosso país, das nossas matas, dos nossos rios. Tanto que a inscrição sempre tinha as cores da bandeira, né? Sim, as cores da bandeira. Ele era um apaixonado pelo Brasil. O seu avô não cobrava nada em Nunca. troca, né? E vocês também assumiram essa postura, ou seja, os projetos que usam essa imagem eternizada, né, por ele, também não tem nenhum valor para vocês, assim, financeiro. Né? Não, com certeza não. Acho que o meu avô sempre falava uma coisa assim, cobrou é traidor. Ele nunca pensava na parte capital. Assim, quando você trabalha com projetos, né, que é feito para a população, para o povo, você não deve cobrar por aquilo ali. Você tem que passar a mensagem dele como ele passava no seu dia a dia. Ele escreveu 56 pilastras entre a rodoviária e o Caju. Se ele quisesse cobrar alguma coisa, ele não teria pintado as pilastras ali para dividir e compartilhar com o público. Ele queria passar a mensagem que estava dentro do coração dele. A mensagem de amor, de esperança. Ele sempre colocava nas pilastras uma mensagem. Muitas das vezes ele sabia que dentro daquele ônibus, naquele trânsito parado, no engarrafamento, tinha uma pessoa ali que precisava de uma palavra de amor, de esperança. E as pessoas muitas das vezes já me falaram isso, que paravam ali e ficavam lendo os escritos do meu avô ali, e aquilo ali conseguia acalmar ela por dentro. Então ele tentou muito transformar as pessoas através não só das palavras, como através da arte dele, da pintura dele. Bom, ele morreu com 79 anos, mais 35 deles dedicados a essa missão, né? De doar. Como é que foi isso na concepção da família? Ou seja, ele precisou seguir o caminho dele? Ele se autoconstruiu, né? Ele era, até os 45 anos, ele era um pai de família, com neto, com filhos. E ele tinha uma empresa, né, na Sacadura Cabral, que era uma empresa de transportadora, né? Tinha patrimônio, terrenos. Isso na vida dele, quando ele se transforma, né? Que quando pega fogo no Gran Circo Americano, que morre mais de 500 pessoas lá no circo, ele escuta, né, um chamado, quando ele está transportando lá em Nova Iguaçu, e ele fala que né, que ele tinha que ir lá nesse local, consolar as pessoas e seguir o caminho dele, né, trilhar o destino dele, que estava programado desde os 13 anos de idade, que um dia ele ia fazer o que se transformar.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a pouco com Câmara Rio Entrevista. Estamos de volta com Câmara Rio Entrevista na companhia do Wagner Datrino, que é o neto do Profeta Gentileza. No bloco anterior, Wagner, a gente falava sobre a difícil tarefa de se livrar dos bens materiais, né? E você falou com propriedade, ou seja, existia uma empresa de transporte, né? Ou seja, a sua família tinha uma outra situação. Eu acredito que para os parentes no início foi um pouco difícil aceitar essa condição, né? Como é que houve essa mudança de pensamento? Foi através de um médico, né? O médico, meu avô, devido a essa mudança de comportamento, né, ele foi internado, né, no sanatório e foi examinado pelos médicos, né? E o que acontece? Que observaram no sanatório que os próprios doentes, né, ficavam ao redor do meu avô, escutando as palavras do meu avô. E o médico bem chegou perto da a filha dele mais velha, tia Maria, e ela falou para ela que meu avô não tinha nada, que ele tinha muito amor por dentro. E a partir daquele momento que o médico falou para minha tia isso, ela assinou os papéis lá e nunca mais ele foi preso, né, em sanatório para esse tratamento. Aí ele seguiu a vida dele, não só aqui, mas em outros locais aqui do Brasil, passeava. Ele tinha uma consciência muito boa. Todas as pessoas que chegavam para conversar com ele ficavam impressionados, assim, como ele passava um bem-estar. Bom, Wagner, você trouxe alguns objetos, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente o que significa, por exemplo, esse caderno. Esse caderno aqui é um material que meu avô, antes de pintar, né, as pilastras, né, ele colocava no caderno, na folha, no papel. Poderia ser no caderno, tem palavras, né, frases, versos, músicas que ele colocava aqui. E ele passava para o caderno ou umas cartolina, né, de propaganda de alguma coisa, ele virava ao contrário, pintava e aquilo ali servia de esboço, né, para ele depois pintar as pilastras ali, colocar. E aí, dentro desse material, você observou que tipo de mensagem, por exemplo? O que mais chamou a atenção? Mais chamou a atenção ele falar aqui que a gente tem que valorizar a natureza. As coisas que nós temos aqui, né? E hoje em dia o que acontece? A gente vê a poluição de tantas coisas aqui, dos rios, da água, desmatamento. Então fala assim, a fome ele falava assim, ele era da Cafelândia, né? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, agricultor. Então assim, ele aprendeu a lidar com a terra. Então aqui nós precisamos aprender a lidar com a terra, plantar alimento, plantar frutas, né, no nosso dia a dia, nas nossas pistas, né? Para um dia, no ano, você pode ir lá e compartilhar essas frutas com as outras pessoas. Eu sempre penso dessa forma. Assim. Você espera que esse acervo possa também gerar um filme, não é isso? Sim. Existe um outro caderno muito expressivo também, né? Tem. Aqui o que ele deixou registrado? Aqui ele deixou os caminhos por onde ele passou. Meu avô não só ficou no Rio de Janeiro, ele chegava nas prefeituras, escolas, delegacias e se apresentava. Eu sou aqui, José Datrino, vim propagar a gentileza, o amor e se apresentava no final e pegava uma declaração dos locais. Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Minas Gerais, Maranhão, todos os locais aqui por onde ele passou, ele se apresentava. Bom, esse pregador urbano, né, como a gente afirma, deixou também aqui registrado o calçado, né, já bem gasto, ou seja, ele vivia andando pela cidade. Sim, né? Sim. E ele sempre colocava aqui, ó, F, P e E. O que significava isso? Filho, Pai, Filho, Espírito Santo. Então eu sempre protegia, né, as pessoas. Primeiro é o Pai, segundo é o Filho, terceiro é o Espírito. Então tinha toda essa áurea, né? Essa energia, né, dentro dele, que ele tentava passar para as outras pessoas. E ele colocava isso na sua vestimenta, na bata dele, se você pegar o material dele, as cores. Mostra pra gente a da nossa bandeira. Conta, pode abrir pra gente observar. Isso aqui foi pintado por ele, ó. Foi a última que ele estava colocado. Ele botava a estrela, né, como se fosse um guia pra gente, né? A gentileza, ele botava as flores, colocava vários apliques aqui
na bata dele e colocava: não use problemas, não use pobreza, não usem, usem amor e gentileza. Aí coloca aqui: gentileza, amor, beleza, perfeição, bondade, riqueza, natureza. Trabalhava tudo isso e colocava: a gentileza é o remédio para todos os males, amor e liberdade. Bom, Wagner, a gente te ajuda então aqui a retirar esses objetos, né? Guardar com carinho as lembranças do seu avô, mas a gente quer justamente explorar o sentimento que ele deixou eternizado. Hoje em dia é um desafio, né, para a nossa sociedade exercitar essa gentileza, né? Muita gente usa a camiseta gentileza gera gentileza. Como é que tem sido o seu desafio de manter esse foco, essa mensagem atual? É trabalhar dentro das escolas, né? Trabalhar no dia a dia, mostrar para as pessoas que esse legado que o meu avô deixou da gentileza, ela deve ser trabalhada nas nossas sementes, nas nossas crianças lá embaixo. Porque daqui a pouco vão ser cidadãos, né, melhores, né, para o nosso futuro. Então, por isso que eu penso também criar, assim, criar um Instituto Profeta Gentileza. Para quê? Para fomentar o quê? Esses projetos dentro das escolas, através da oficinas de grafite, através de poesias, através de trabalhos teatrais. Bom, Wagner, qual que é a mensagem que você deixa nas escolas, né, o que você propaga nas escolas, e a mensagem que fica para o público que está assistindo a gente? Eu falo que a gentileza não pode ficar só nas palavras, tem que ficar nas ações. Então, quando eu passo na escola, eu falo isso aí, que as ações de gentileza que vão transformar o mundo. Então, depende dessa força, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer tudo diferente. Bom, Wagner, obrigado pela sua entrevista, a você pela audiência. Acompanhe a Rio TV Câmara pela rede social também. Até a próxima.